por isso que você não cresce no seu trabalho. Hoje o assunto é sério e eu tenho certeza que você vai se identificar. Então eu nem vou esperar o episódio terminar para te dizer. Compartilhe, marque e indique muito. Antes de iniciar o tema, de fato, eu quero também deixar alguns recadinhos importantes, recadinhos paroquiais. Você que quer ser o ouvinte da semana e ter seu caso respondido e analisado por mim, ou você que é dono de uma empresa ou trabalha em uma empresa e quer ser o patrocinador do episódio, mande um alô no meu Instagram, lembrando que para essas participações existe um investimento. Quem aí quer crescer na carreira, levanta a mão. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que deseja evoluir na sua carreira, caso contrário, não estaria aqui, me ouvindo. Eu, quando era CLT, gente, eu era absolutamente obcecada por crescer, por ganhar mais. Eu era do time que achava que seria sempre mais feliz no futuro, quando tivesse o cargo X, o salário Y. Não preciso nem dizer que eu não sabia nada de nada da vida, né? Na verdade, eu nem sabia muito o que eu tava fazendo. Por muito tempo, eu só tava na corrida como um hamster treinado, não pensava muito, só seguia o fluxo do moedor. Nessa corrida, eu mesmo errei muito mais do que acertei, né? Mas aprendi muito com os meus erros, aprendi muito observando os meus colegas, os meus amigos, e acho que a virada de chave mesmo se deu quando eu entrei no RH, né? Eu não sou originalmente da área de RH, mas tive a oportunidade de entrar nessa área aos 23 anos e ter essa visão de dentro, observando os funcionários da empresa, clareou muito das inseguranças, das dúvidas que eu tinha e depois, obviamente, analisando os casos dos meus clientes. Faz 7 anos em março, né? Esse mês fez 7 anos que eu tenho empresa aberta e todos os dias da minha vida eu recebo clientes e recebo centenas de mensagens com os mais diversos relatos e isso, claro, vai te dando um olhar, né? Vai te fazendo entender algumas coisas. E eu fui captando com essas experiências, com essas pessoas, alguns padrões. E eu tenho uma mania de professora, gente, porque eu vou pegando os conceitos, eu vou tentando achar padrões e vou tentando achar meios de tornar essas coisas que às vezes são tão complexas em coisas fáceis, conceitos simples, didáticos. E foi mixando toda essa vivência, essa experiência, esses anos, né, de observação, de análise, de atendimento, que eu cheguei em 4 personagens principais. Aqueles que, de modo geral, na minha visão, são os que mais possuem dificuldades em crescer. Vale lembrar aqui que existem várias razões que impedem uma pessoa de crescer na organização, mas de tudo que eu já vi, de tudo que eu já observei, de tudo que eu já fiz, eu acredito que esses 4, gente, são matadores, eles são certeiros e a gente vai começar por um deles, o faminto por reconhecimento. Eu separei palavras-chave para definir esse personagem corporativo e as palavras-chave são incansável, workaholic, impulsivo, muita energia, dá mais do que recebe, dependente de reconhecimento e busca no gestor o reconhecimento do pai. Se eu tivesse o teste desse profissional, eu poderia apostar com você que esse perfil é um perfil hiperrealizador no teste do livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Espero que eu tenha falado certo o nome desse autor. Esse livro, inclusive, é um livro maravilhoso para desenvolvimento. Tem um teste incrível na internet que é gratuito, então eu recomendo fortemente que você leia. Essa pessoa, esse profissional faminto por reconhecimento, é um profissional que geralmente percebe o seu valor quando cresce, aprende, avança, ganha mais, progride. Se ele não avança na proporção que espera, ele se frustra e se desanima. O valor para ele está naquilo que ele produz para fora, não naquilo que ele é. É como se houvesse um deslocamento. Ele entende que o valor não está nele, mas naquilo que ele faz, naquilo que ele entrega, naquilo que ele mostra. Geralmente é uma pessoa que reclama muito por não se sentir reconhecida
ou valorizada. E até por vezes, gente, essa pessoa ela é sim reconhecida e valorizada, mas existe um mecanismo dela que a faz não registrar, não celebrar tudo aquilo de bom que acontece. Pode ser ainda aquele funcionário que se demite quando não consegue o que queria, passando 1, 2 anos em cada empresa, tendo um ciclo rápido de crescimento, e aí quando percebe que algo vai demorar um pouco mais, ou quando se depara com uma frustração real, ele simplesmente rompe o relacionamento e decide recomeçar novamente. É uma pessoa que repete ciclos. E uma boa pergunta para esse tipo de perfil, para ajudá-lo a sair dessa repetição, desse padrão, é perguntar: quando foi que você começou a não se sentir valorizado? E aqui existe um pulo do gato que eu acredito ser muito interessante, que é, na maioria absoluta dos casos, esse sentimento de não ser visto, de não ser reconhecido, geralmente começa em casa, pela percepção de ausência de reconhecimento dos pais, ou de um deles, ou ainda por ter sido criado em um ambiente extremamente exigente, aquele ambiente onde você tirava 9,5 e você era perguntado do porquê não tinha tirado 10, e quando tirava 10 era respondido algo do tipo: você só estuda, não fez mais do que sua obrigação, o que faz a criança sentir muitas vezes que precisa fazer mais para ser vista, para ser reconhecida. A gente tem uma tendência, pessoal, a reproduzir as relações, né? E o primeiro sistema que a gente faz parte é o sistema familiar. E por consequência, já que a gente tem essa tendência de repetir, a gente vai tentar repetir essas dinâmicas em outros lugares. É muito comum a gente projetar nas figuras de liderança as primeiras figuras hierarquizadas que a gente conheceu, que são as figuras do pai e da mãe, né? Então é como se esse profissional ele entrasse nessas dinâmicas buscando reeditar o passado. Então é um perfil que, sem querer, cobra de quem não deve para ele. Ele cobra do líder da empresa um olhar, um reconhecimento, uma valorização que nunca será suficiente, porque esse perfil ele tem essa característica de ser um saco sem fundo, né? Nunca é suficiente, e é um deslocamento, é uma reedição do passado. Ele tá tentando preencher um vazio dentro da empresa com algo que não é da empresa, com algo que a empresa não dá conta de preencher. Pegou aqui a sacada? O perfil faminto por reconhecimento geralmente é um perfil muito estudioso, é um perfil que foca a sua vida no trabalho, que tem essa tendência de ser workaholic, porque é um lugar onde ele consegue brilhar, onde ele consegue ter resultado, onde ele consegue caminhar mais sozinho. Então, existe uma série de características, uma série de pontos aqui que precisam ser bem observados para te ajudar a sair desse ciclo do faminto por reconhecimento. Principais características: workaholic, incansável, impulsivo, e essa característica de saco sem fundo, sabe? Muito inquieto, sempre ansioso, sempre querendo mais. É uma pessoa que não celebra. Nesse momento aí, talvez você já esteja se reconhecendo, talvez esteja pensando: Paula, sou essa pessoa. Eu também já fui essa pessoa e preciso me controlar muito para não ser essa pessoa, porque a gente desenvolve um comportamento por anos, não é do dia pra noite que a gente muda, né? Infelizmente, a gente não consegue virar a chave tão rápido, né? Mas agora eu vou te dar algumas dicas de como você pode tentar sair desse padrão e ir caminhando para um padrão mais saudável aí nas suas relações e, por consequência, ter um crescimento que talvez você busca. Primeiro ponto é tomar consciência. Agora, talvez você entenda um pouquinho mais da forma como você age, talvez agora você tenha conseguido fazer conexões com o passado que até então você não conseguia. Segundo ponto, além da consciência, é buscar ajuda, né? E aqui eu sempre vou indicar para vocês terapia. Acho que o psicólogo é o melhor amigo do mentor. O mentor levanta, mas quem trata é o psicólogo, né? E quando a gente fala de passados, traumas, é fundamental a gente revisitar e ressignificar com um especialista. Terceira dica que eu poderia dar para você, faminto por reconhecimento, é o seguinte: às vezes o que a gente precisa para melhorar a nossa carreira é melhorar a nossa vida. Pegou? Não é mais carreira, não é mais trabalho, é melhorar a vida. A nossa energia, gente, ela é feita para ser distribuída em vários campos. Mas esse perfil ele tem uma tendência de concentrar tudo em um único lugar, pegar essa energia e transformar ela em um raio laser. E raio laser, gente, pode ser letal, pode matar. Então fica pesado demais para quem é alvo de toda essa expectativa. E você, em contrapartida, corre risco demais. Afinal, você está
construindo toda a sua vida com base em um único campo. A gente não faz isso com o dinheiro, a gente não coloca todo o dinheiro em um único lugar porque sabe que é perigoso. Mas eu conheço centenas de profissionais, de pessoas que constroem a sua vida baseada no trabalho e só. E se o trabalho, por alguma razão, deixa de existir, por uma demissão, por um desligamento, por uma lesão que te afasta do trabalho, essa pessoa, ela desaparece, ela se desintegra, ela deixa de existir, porque o único papel social que ela desenvolveu foi o papel de profissional, certo? Então preste atenção aqui, famintos por reconhecimento. O segundo perfil que eu percebo que tem dificuldades para crescer nas organizações é o perfil princesa presa na torre. Palavras-chave desse perfil: passiva, boazinha, ingênua, prestativa, reclamona, tem medo de desagradar e também busca, sim, uma reprodução do sistema familiar no ambiente empresarial, reproduzindo a relação de pai e filha em busca de aprovação. Esse é um papel que, se você perceber até pelo nome, ele vem indicando que é uma mulher. Eu percebo que esse papel é mais comum em mulheres. Lógico, existem também príncipes presos na torre, mas eu atribuo esse fator mais conectado ao feminino por conta da criação, né, gente? Muitas mulheres são criadas para serem princesas. Até porque no universo infantil dos contos de fada, principalmente até os anos 90, não existiam muitas opções de papéis femininos, né? Ou você era a princesa ou você era a bruxa, e com certeza a primeira opção parecia um pouquinho melhor, né? Uma princesa clássica de história infantil não reclama, não se posiciona com firmeza, e na maior parte das histórias clássicas, a princesa está na maior parte do tempo à espera de um príncipe que a salva, resgata. O ponto alto das histórias clássicas infantis, inclusive, é esse resgate, essa conexão com o outro, esse outro masculino, e pronto. Aí a história acaba e logo vem o letreiro de felizes para sempre. Pegou o enredo, né? A mulher como uma figura frágil, à espera de ser vista, reconhecida, escolhida. Gente, o exemplo clássico disso é o baile da Cinderela, né? Um monte de concorrente disputando o coração do príncipe. Ah, vivam os clichês, né? Voltando, né? Essa mulher princesa, ela age de alguns modos bem característicos na empresa. Ela geralmente é prestativa, ela é boazinha, ela quer agradar, ela não diz não, ela não coloca limite, ela se contenta muitas vezes com um tapinha nas costas. Me chama muito a atenção quando eu atendo mulheres que falam que mais importante do que dinheiro, mais importante do que cargo, é o reconhecimento. Alerta. Essa mulher, ela não aprendeu a negociar salário, ela tem medo de quase tudo, ela reclama de quem faz menos do que ela e ganha mais destaque, e ela basicamente vive à espera de um resgate. Existe uma outra característica típica desse perfil, que é usar o filtro cor-de-rosa para ver e interpretar o mundo. Sempre desculpa, perdoa, justifica o comportamento dos outros. É aquela mulher que tá sempre falando assim: ai, foi difícil, foi ruim, mas ele tava num dia complicado. Ai, a fulana, ela mentiu pra mim, ela me passou pra trás, mas ela tem problema, ela tem dificuldade, a vida dela foi muito difícil. Então é uma pessoa que tá sempre perdoando, que tá sempre desculpando o outro, que busca resolver as coisas muito só com esse filtro, que parece empatia, que parece algo que deixa a vida mais leve, mas que também, na minha visão, mantém essa mulher numa posição de passividade, tá? Porque se tá tudo certo, se tá tudo bem, eu não preciso me posicionar, eu não preciso agir. No fundo, pode ser só uma forma de se esquivar e de fugir do conflito. E conflito, gente, é qualquer momento, qualquer situação onde você tem que pontuar algo em discordância com a outra pessoa. Então, nem todo conflito é algo negativo. O conflito, ele é importante. O se posicionar é importante. A gente comunicar para o outro que o que ele fez nos machucou, nos agrediu, na nossa visão não foi correto, é fundamental. A gente não pode achar que o outro tá partindo do mesmo lugar que a gente. O óbvio não existe. Ele precisa ser comunicado, ele precisa ser relembrado. Você precisa
precisa falar como o outro deve te tratar, né? Isso é importante. E por medo de desagradar, por medo de não ser a escolhida, muitas vezes essa mulher não se posiciona. Algo a faz acreditar que só ser boa, só entregar muito bem é o suficiente para crescer. Essa é uma fala que me chama muita atenção também. As pessoas acreditando, falando, né, que fazer o bem, trabalhar bem, gerará uma consequência natural de crescimento. Eu concordo 50% com isso. Acredito que, de modo geral, na nossa vida, isso faz muito sentido mesmo, né? Você nunca vai perder por agir de forma correta, por agir de forma bacana, por ser ético, por ser justo, até porque eu acredito em algo que é maior do que eu e você aqui. Eu acredito em algo transcendental, vou colocar assim. Mas nesse mundo que nós estamos, gente, nesse mundo real, eu preciso dizer pra você, não, garota, essa ingenuidade está te matando. O mundo do trabalho é muitas vezes, gente, uma selva. Ganha quem se posiciona, quem negocia, quem provoca o reconhecimento ou o crescimento que deseja. Quem deixa claro, não está claro que você quer crescer, viu? Não tá, pode ter certeza. Precisa deixar isso claro para a empresa, para o teu gestor. Nem tudo que tá na nossa mente, no nosso coração, é transparente para o outro. Muitas vezes o nosso erro está em achar que nós somos um livro aberto e que a pessoa está super conectada com as nossas sutilezas, e geralmente ela não está, tá? Princesas, como que a gente sai disso? Número 1, você precisa assumir o seu papel de adulta, tá? Eu já senti isso muito, gente. Eu sou uma ex-princesa também. E aqui eu quero recomendar que você volte no episódio 2, onde a gente fala sobre a crise dos 30 e sobre o processo de adultecer. Quando eu fiz 30 anos, foi um momento importante, porque eu comecei a me avaliar e me sentir ridícula, sabe? Comecei a olhar minhas atitudes, minhas expectativas e percebi que elas correspondiam à de uma menina, não de uma mulher. E aqui eu quero te dar alguns exemplos dessa mudança que foi muito natural, partiu de um incômodo, de uma consciência e de uma mudança, né, de postura. Por muito tempo, eu me intimidei muito com figuras de poder, tá? Eu me relacionava muito bem com pares, com subordinados, como muitos que me ouvem, mas quando vinha essa pessoa de poder, de hierarquia maior, que estava numa outra posição, eu ficava intimidada, especialmente se eram homens na posição de poder. Por N questões, eu sempre achei que a figura do homem numa posição de poder era uma figura que me coagia, me intimidava. E eu fugia dessas relações para não ter que ir pro embate ou conflito ou desagradar. Então eu me via muito pequena nessas relações. E hoje eu me sinto muito feliz de dizer para vocês que o bicho-papão que eu tinha na minha mente, ele não precisava existir. Não importa a posição, gente, a idade, as pessoas, elas são muito mais próximas, existem muito mais pontos de similaridade do que pontos de diferença entre as pessoas. E depois que eu tive mais contato com esse público, eu percebi que não existia nada de outro mundo ali, nesse maior, na hierarquia, socialmente, intelectualmente, o que for. Outro ponto que me fez perceber essa mudança e que eu quero deixar aqui para você refletir é começar a me denominar como uma mulher, né? Eu sou uma mulher. E aí eu comecei a pensar, nossa, o que uma mulher faz? Como uma mulher age? Parece uma coisa muito pequena, mas até então eu me chamava de guria. Se você não é do sul, você não tá acostumado com essa gíria, né? Mas eu falava assim, eu sou uma guria, eu sou uma guria. Caramba, eu não sou mais uma guria, gente. De acordo lá com a pesquisa, eu já sou adulta, então eu preciso agir de uma forma diferente, né? Eu comecei a me pegar nesse ponto. O último fator que me mostrou que essa mudança tinha acontecido era o fato de sempre ter amado ser chamada por Paulinha. Eu adorava quando as pessoas me chamavam assim, porque era fofo, trazia um acolhimento, fazia com que eu me sentisse aceita, amada. Ai, Paulinha, que coisa tão fofinha, não é? E eu achava o nome Paula algo muito pesado. Parecia que a pessoa tava brava comigo. Quantas mulheres falam isso, né? A gente fala isso muito. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a me incomodar se me chamavam de Paulinha, principalmente se era uma pessoa que eu não conhecia, eu não tinha intimidade. Comecei a me sentir melhor com o meu nome. Meu nome é Paula, então tá tudo bem ser chamada por Paula, é o nome que eu tenho. Então, se a gente tivesse que resumir esse blocão, esse ponto 1, seria: princesa, tá na hora de crescer, tá na hora de assumir quem você é e de enfrentar seus medos. E como segunda dica, é compreender no coração mesmo que ninguém vai te salvar. Você vai ter que se salvar. Você vai precisar falar, vai precisar perguntar, vai precisar entender, questionar, ir pra cima. Tem aquela frase maravilhosa, né? Quem acredita sempre alcança. Mas eu também acredito que quem espera cansa. Então, reaja. Como eu
prometi no início do episódio, eu ainda tenho outros 2 personagens mapeados, o carregador de piano e o gênio indomável, que não vão dar tempo de eu abordar aqui nesse episódio. Se você quiser, eu posso fazer uma parte 2. Então não esqueça de me contar se você quer uma parte 2, pode mandar mensagem no Insta, no Telegram, nos Stories, por onde você quiser, sinalizando: Paula, precisa de parte 2? Sim. Vamos de resumão, então, desse podcast? Número 1. Existem 1000 motivos que podem impedir seu crescimento em uma empresa. Mas se a gente começa a observar, a gente vai perceber que existe um padrão de comportamento nas pessoas que crescem e também naquelas que não crescem. E, gente, toda empresa tem uma estrela. Estrela é aquele profissional que cresce, que sempre é referência, que sempre é citado, que sempre é valorizado. Comece a observar a estrela ou as estrelas da sua empresa, o que essas pessoas fazem, e você vai perceber o padrão, o motivo que faz alguns crescerem e outros não crescerem. Então, olhar atento, analítico, pensamento crítico vai te ajudar demais. Segundo ponto, se você se identificou com um dos personagens que eu trouxe hoje, o faminto por reconhecimento ou a princesa presa na torre, está na hora de agir. Hoje você tomou consciência. Consciência é o primeiro passo para a mudança. Mas de verdade, gente, só saber, só ter consciência não muda nada. Eu costumo dar sempre esse exemplo porque ele é simples e fácil de entender. Se eu descubro hoje que o meu marido está me traindo, só saber que eu sou corna não muda o fato de ser corna. Eu preciso tomar uma atitude perante isso, eu preciso agir diferente, eu preciso reagir. Caso contrário, essa história se mantém exatamente igual, sabendo ou não sabendo. Então, assim, consciência é primeiro passo, mas o segundo passo sempre vai ser a ação. E a gente começa a agir diferente, né? Porque você já sabe que agir do jeito como você tá agindo hoje não te trouxe os resultados que você queria. Então, para isso, você precisa ter novas atitudes. Simples assim. Consciência, novas atitudes e avaliação dos resultados, isso para mudar qualquer coisa na sua vida ou carreira. E agora, vamos para o caso de ouvinte. Esse caso de ouvinte está especial. Manda aí, Fabiana. Sou a Fabiana, sou gestora de pessoas e processos numa empresa que é gerida por marido e mulher que trazem para o campo profissional os problemas pessoais. Eles nunca concordam nas decisões, se desrespeitam na frente dos funcionários e cada um dá uma ordem diferente. Ela é controladora e não gosta de lidar com pessoas. Ele é empreendedor, ousado e quase sempre me apoia nos projetos e solicitações. Isso reflete no resultado do meu trabalho. Me deixa muitas vezes entre a cruz e a espada, pois eles me colocam para desempatar decisões que são de responsabilidade deles. Mas e aí, Paula, qual é a melhor forma de me posicionar no meio dessa guerra? E eu preciso manter o meu trabalho e apresentar resultados. Fabi, que situação difícil, hein? Porém, muito, muito, muito comum, especialmente em empresas familiares. Vamos lá, por tópicos, por bloquinhos. Primeiro ponto, ao meu ver, essa situação ela não vai se resolver a curto prazo. Então é importante aqui você adotar uma postura que minimize os danos. O problema, provavelmente, para se resolver, vai tempo, até porque ele depende de 2 pessoas que você não tem controle nenhum. Então eu já nem criaria essa expectativa de uma resolução rápida, porque eu acredito que isso aí vai um bom tempo. Segundo ponto, para mim é muito importante que você busque manter uma postura de mediação, né? Atenta a dados e fatos e buscando sempre evitar a tomada de um partido. Às vezes é natural a gente se identificar mais com um perfil do que com o outro, mas essa identificação, essa tomada de partido pode ser muito prejudicial, principalmente para você, porque as dinâmicas aqui elas se confundem. A dinâmica da casa está influenciando na dinâmica da empresa, então atenção. Terceiro ponto, quando as ordens forem diferentes, vale chegar nesses 2 gestores e perguntar para ambos: fulano, ciclano, eu tenho 2 direcionais para tratar essa questão. Com qual deles eu devo seguir? Bem factual, sabe? Uma fala neutra, sem julgamento, dados e fatos para que você possa tomar sua decisão. Quarta dica:
Quando você fala que eles te usam para desempatar decisões que cabem a eles, eu acredito que você deve compartilhar os seus pontos, as suas análises, afinal você tem uma posição aí, você tem uma especialidade, você tem conteúdo, mas depois de apresentar os pontos, você pode dizer, olha, esses são os pontos que eu acredito, mas a decisão cabe a vocês, ou seja, você devolve para eles. E como quinta e última ação, eu acredito que se você sentir que há essa liberdade, essa maturidade, vale chamar os dois para uma conversa e expor o seu desconforto usando comunicação não violenta e sugerir algumas melhorias. Então, o ideal talvez seria que você tivesse um líder só, talvez direcionando as tarefas, isso traria agilidade para o processo. Mas se isso não for possível, por exemplo, talvez uma reunião de alinhamento com os dois, onde vocês possam fazer a passagem dos principais pontos, ou ainda você pode colocar para eles: como vocês gostariam que eu conduzisse quando nós temos direcionais diferentes? O que fica mais confortável para vocês? Você se coloca nesse momento como uma pessoa que está em busca de resolver problemas, numa postura muito construtiva. Eu acredito que isso sempre pega bem nas organizações e também faz com que eles pensem, né? Como que nós queremos direcionar essa empresa, essa organização? Fabi, o desafio não é fácil, mas ele vem para os bons, e trabalhar em empresas assim, onde tem tantas pessoas para articular, para envolver, é sempre um treinamento muito legal para nós enquanto profissional. A gente aprende muito em ambientes assim, e olhar por esse lado também pode fazer ficar um pouquinho mais leve. Todas as vezes que a gente passa por esse fogo, quando a gente lida com muitos egos, com muitas personalidades, a gente costuma desenvolver boas habilidades sociais e, de certa forma, esse desenvolvimento fica para você e para sua carreira. Gostou do podcast? Então já sabe, compartilha, indica para os amigos e me conta se você quer parte 2. Espero que tenha super te ajudado e a gente se encontra no próximo episódio. Beijos!